Fala galera, professor Adriano, seu professor aqui do canal Historiografando no YouTube. E hoje nós iremos conversar sobre Polícia Militar da Bahia. Assunto importante, assunto baseado no último edital. Vou começar aqui pelos estudos iniciais, mas antes, se inscreve no canal Historiografando, cara. Deixa teu like. O concurso que você está querendo se preparar, com certeza aqui no canal Historiografando tem muita coisa que irá te ajudar. Questões, temos videoaulas iguais a estas, bizus, macetes lá no nosso Instagram, que é o Historiografando Tube, cara, que vai te levar para dentro da tua gloriosa, para dentro daquela corporação que você tanto sonhou e almejou. Beleza? Caso vocês gostem desse encontro aqui introdutório, queira focar mais ainda, intensificar ainda os seus estudos, não perde a oportunidade de estudar comigo. Nós temos a nossa plataforma exclusiva do canal Historiografando, Polícia Militar da Bahia História. Aqui do lado, ó, eu deixo o meu zap para vocês. Beleza? Vem cá comigo para a tela. Olha só, gente. Nós iremos falar hoje, aqui nesse início, nesse assunto introdutório, sobre a sociedade colonial. Cara, a sociedade colonial é um assunto muito complexo, de grande demais. E dentro da sociedade colonial, temos os subtópicos que a tua banca pediu. Economia é um dos tópicos. Depois passa por trabalho escravo. Opa, professor, faltou um ali. Peraí, deixa eu só pegar aqui minha caneta novamente. Faltou um ali, ó. Cultura, né? Passa por cultura. Depois da cultura vem o trabalho escravo. Aí o trabalho escravo e os bandeirantes eu vou associar aqui com a mesma cor. E por último vem os jesuítas. Show! São só esses tópicos, somente esses tópicos dentro da sociedade colonial. Aí aqui nós vamos ter muito pano para manga. Eu costumo fazer nos meus estudos uma análise em relação ao que é mais cobrado, o que já foi mais cobrado, não só pela banca do teu concurso, cara, mas por outras bancas. Então, dentro da sociedade colonial, nesses subtópicos que estão no teu edital, existem aqueles assuntos mais cobrados, mais perigosos. E um desse assunto, em primeiro lugar, eu coloco aqui a economia. Ó. Em primeiro lugar está a economia. Depois da economia, gente, vem mais um segundo, que é o trabalho escravo, mas não o trabalho escravo sozinho, porque os bandeirantes eles contribuíram para a manutenção desse trabalho escravo. Então, quando eu falo trabalho escravo e os bandeirantes, está no segundo tópico mais importante. Depois, passando pelos jesuítas, porque os jesuítas ainda têm a ver um pouquinho com não querer, digamos assim, ingressar dentro das partes colonial, no sentido de ser perseguida demais, principalmente os jesuítas no governo cultural de Tomé de Souza. Tá bom? A gente vai ver isso direitinho com vocês. Beleza? Tranquilo. E finalizando o quarto com a cultura. Aqui, ó, cultura. São os 4 tópicos aí em ordem hierárquica criada pelo professor. Mas antes de falar sobre sociedade colonial, gente, eu gostaria de perguntar para vocês, fazer logo uma pergunta de cara, o que é essa tal sociedade colonial? Por que ela surgiu aqui no Brasil? Qual foi o objetivo? Qual foi a missão dessa sociedade colonial? E é isso que nós iremos falar já. Vamos lá. Gente, a sociedade colonial, ela surgiu no Brasil com um objetivo. Já vou direto ao ponto, sem mastigado, sem leitura, cara. Qual era essa missão da sociedade colonial? Administrar de forma eficiente o nosso território. O nosso território, cara, ele estava sendo invadido por corsários, bem aqui, ó. O que são corsários? São piratas. Piratas autorizados por carta de Cócio, ou seja, por lei. É uma espécie de pirataria da lei, onde esses estão acobertados pela lei. E quem são esses que estavam ameaçando nossa costa? Os ingleses, os franceses e os holandeses. Por isso, o Brasil, com medo dessa situação, começou a preocupar-se, quando eu digo Brasil, Portugal, né? Começou a preocupar-se com a nossa costa. Por isso, veio as expedições guarda-costa para cá, ou seja, guardar a nossa costa litorânea. Então, o português organizou e enviou para o Brasil essa expedição guarda-costa. Show, beleza. Porém, com poucos resultados, não foi uma expedição que teve, pipa, quantos resultados? Ó, poucos resultados, mas teve algum resultado, mas foram poucos. Os portugueses continuaram a exploração da madeira, construindo as feitorias no litoral, que nada mais eram do que armazéns e postos de trocas com os indígenas. Eu vou parar nesse exato momento para te explicar com detalhes isso.
bem detalhado. Expedições guarda-costa foi a nossa primeira. A primeira expedição. A nossa expedição que veio cuidar de quem? Da nossa costa litorânea. Depois, lembrando, poucos resultados. Depois da expedição guarda-costa, nós tivemos aqui a criação de pequenos entrepostos comerciais. Eu vou chamar aqui, ó, bem aqui, ó. Pá. Entreposto. Nota isso que você não vai encontrar. Entreposto comercial. Entreposto comercial é o que você não vai encontrar. E muito menos isso aqui, ó, não fixo ou fixos. Professor, como assim? Me explique melhor. Gente, feitorias são chamados de entreposto comercial porque eram espécies de armazéns que faziam trocas comerciais com os indígenas. Opa, show! Tô gostando, professor. Vai gostar mais ainda se você ficar, dar um like, se inscrever, acompanhar e notar tudo que eu peço, certo? Então, com a exploração da madeira, ela precisava chegar a esses armazéns chamados de quê? De feitoria. Beleza. Quando essas levas de madeira chegavam, carregadas por indígenas, havia nesses postos o que nós chamamos de trocas. Trocas. Você traz a madeira para cá, nós armazenamos ela aqui para levar para a Europa e te damos miçangas, bugigangas, besteiras, certo? Não era dinheiro, era bugigangas, besteiras. Então, por isso que as feitorias são postos de trocas com os indígenas. Também é correto falar isso para a tua prova. E você vai fixar isso. Agora, por que não é fixo, professor? Como o senhor colocou bem aqui, ó, não fixos. Porque imagina só um campo de futebol. Campo de futebol ali cheio de madeira. A feitoria estava bem no meio aqui, um exemplo. Quando esse espaço equivalente ao campo de futebol se esgotasse as madeiras dali, daquela região, tinha sentido dessa feitoria ficar ali sem ter mais madeira próximo? De forma alguma. Então, as feitorias eram algo não fixo, ou seja, não existia um endereço fixo para essas feitorias. Vem cá comigo. Pegou aí o ponto? As feitorias elas estavam mais voltadas para o litoral, porque ficava mais fácil pegar essas levas de madeira, jogar em cima das naus, ou seja, os navios de hoje, né? E levar para a Europa para comercialização. Mas quando aquele local, aquela área já estava tão explorada, cara, não tinha mais o que oferecer, essa feitoria não tinha motivo para estar também ali naquele local. Aí vinha a ideia de quê? De não fixo. A banca vai dizer que era um estabelecimento comercial de troca fixa. Cuidado com isso. Vem cá para a tela. Aqui já na tela novamente, a gente continua falando e deixando mais claro para vocês que no ano de 1530, o rei de Portugal organizou a primeira expedição com um objetivo. Cara, qual era o objetivo do rei de Portugal? O objetivo era colonização, ou seja, colonizar essa região que estava sendo vítima de piratas corsários estrangeiros. Então, por isso, você vai fixar comigo que o objetivo dessa primeira expedição era o objetivo de colonização. Show, professor? Beleza, peguei. Esta foi comandada por um integrante. Quem foi esse integrante? O Martim Afonso de Souza, gente. O cara aqui, ó, o Martim Afonso de Souza foi o responsável aí, principal, por essa primeira expedição. Tinha como objetivo, quais são os objetivos? Povoar o território brasileiro, expulsar os invasores e iniciar o cultivo de quem? Da cana-de-açúcar no Brasil. Olha só os objetivos dessa primeira expedição comandada pelo velho Martim Afonso de Souza. Muito importante isso para a tua prova. Show! Fixa, ficha e anota isso direitinho. Então, volta cá comigo, para a gente olhar olho a olho e conversar direitinho aqui. Então, professor, quer dizer que a preocupação da coroa portuguesa era com os corsários autorizados por lei, né? Exato. Eles estavam chegando. Para isso foi enviada a expedição guarda-costas, com o objetivo de guardar a nossa costa litorânea. Esse objetivo de guardar a costa litorânea desses corsários tinha como missão fazer o primeiro processo de colonização, de povoação nessas terras que estavam jogadas ao léu, assim por dizer. Exato. Então, esses que vieram para cá, como a figura do Martim, fizeram logo de cara uma preocupação econômica.
Qual preocupação econômica? A preocupação econômica de dar continuidade a esse processo que estava sendo lucrativo com a madeira, como eu disse para vocês, a madeira que era o principal produto primário da nossa economia, que era exportada para a Europa, e a madeira aqui é o pau-brasil, e depois estabelecer o ciclo, assim que a gente vai conhecer lá na frente como o plantation, que é a primeira iniciação das plantações da cana-de-açúcar. Vem cá para a tela comigo, ver se dá para a gente completar mais alguma coisa aqui para você, para deixar o material fino, material amarradinho aí, sem mais delongas, sem mais problema nenhum para vocês, tá bom? Então, galera, lembrando também, só mais um ponto aqui fixo para vocês, é que alguns livros, volta cá comigo, volta cá. Alguns livros, eles trabalham que a primeira atividade econômica foi a atividade de subsistência. Outros livros trabalham que foram as primeiras atividades econômicas, a questão do uso da exploração da madeira de lei. Beleza. Depende do livro que você esteja, fixa as duas informações. O canal Historiografando e o professor Adriano pede que você vá o máximo completo possível. Se na prova de vocês leiam as alternativas e se vocês visualizarem que tem lá economia de subsistência, marca essa alternativa. Não está errada. Alguns livros, novamente bato e repito, trabalham com essa ideia, que a primeira atividade seria a criatividade para a subsistência desse povão que estava chegando aqui. Ué, sem alimento esse povo não ia fazer nada aqui, não tinha sentido esse povo ficar aqui. Então por isso que alguns livros defendem. Mas a atividade lucrativa de verdade da nossa colônia foi a extração do pau-madeira. Da madeira, do pau-brasil, perdão, pau-madeira não, pau-brasil, tá certo? Notou, fixou aí, tá pegando as informações? É isso aí. Se você gostou desse encontro introdutório, cara, se inscreve. Quer estudar com a gente? Ó, temos a plataforma focada, intensiva, para você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar da Bahia. Força, guerreiros, até o nosso próximo encontro. Se inscreve para receber o próximo. Valeu, galera!